Deputado Leandro Graz, o senhor acha que a CPI da Covid ou a CPI da pandemia deve ou não ser instalada na Câmara Legislativa e por quê? Ela tem que ser instalada, Bruno, em primeiro lugar, porque nós temos denúncias, fortíssimos indícios de irregularidades e desvios no âmbito da saúde pública do DF durante a gestão desta pandemia. Não só os temas e as situações já investigadas pelo Ministério Público, como é o superfaturamento de testes rápidos, que desembocou na Operação Falso Negativo, levando à prisão da cúpula da Secretaria, inclusive do secretário de Saúde, mas também outras situações que nos chamam muito a atenção, como superfaturamento de insumos, a construção dos hospitais de campanha, tendo o governo escolhido a 7ª empresa com melhor preço para realizar a obra, a gestão dos leitos de UTI, problemas relativos ao IGES-DF, que são muitos, uso indevido do cartão corporativo, contratos feitos ferindo a impessoalidade, admitindo pessoas, representantes de empresas que são muito próximas, tanto a membros do IGES como ao próprio governador. Um dos exemplos é o aluguel do prédio do IGES, lá no CIA. Esse prédio é da CPE, uma empresa de um empresário chamado Marcelo Perboni, amigo pessoal do Ibanez. O IGES está pagando cerca de 17 milhões nesse valor de aluguel, nesse contrato de aluguel. Nós temos denúncias de desvios de respiradores, nós temos denúncias de testes rápidos em relação à lista VIP, nós temos denúncias de tráfico de influência, são muitas. O Ministério Público tem investigado, mas não, até onde sabemos, todos esses temas. E é papel do Parlamento não só legislar, mas também fiscalizar. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é um direito das minorias. Para que ela seja instituída, basta que 1/3 dos parlamentares, hoje no caso da Câmara Legislativa, 8, assinem o requerimento. Em segundo, que haja um fato determinado, como apresentamos o nosso requerimento ainda no ano passado. Os contratos, as ações, a gestão da pandemia no âmbito da saúde pública do DF. Este era o fato. E em terceiro, que haja o prazo, como o regimento da Câmara também estabelece, para que essa investigação aconteça. Nós cumprimos os 3 requisitos, não só regimentais, mas, acima de tudo, constitucionais. Além do mais, chegamos a 12 assinaturas. Metade dos deputados decidiu, sim, investigar o governo. No entanto, na época, o presidente da Câmara, Rafael Prudente, decidiu não instalar a CPI. Fez uma consulta inédita à Procuradoria, uma coisa que nunca havia sido feita na Câmara, para que a Procuradoria se posicionasse. Muito nos chamou a atenção que a Procuradoria entendeu que não havia fato determinado. Muito embora o requerimento seja claro e também na justificativa nós detalhamos alguns desses aspectos da gestão da pandemia, e o presidente Rafael decidiu devolver o requerimento. Eu entrei na CCJ com recurso para que esse requerimento seja revalidado e assim nós possamos, de fato, investigar, fazendo o trabalho de forma técnica, responsável e cumprindo a missão do Poder Legislativo, que é fiscalizar o Poder Executivo. Portanto, além das razões constitucionais, dos requisitos preenchidos para que essa CPI aconteça, nós temos os fatos de interesse público, que são as denúncias e as eventuais irregularidades no âmbito da saúde pública. Deputado Delmasso, como é que o senhor vê essa argumentação, se houver a necessidade de uma CPI da Covid ou da pandemia aqui em âmbito do Distrito Federal? Bem, primeiro quero deixar claro que a minha posição, tá, que as pessoas podem entender que é uma posição da mesa diretora ou até uma posição do parlamento inteiro, que não é. Mas eu concordo em parte com o deputado Leandro Graz quando se fala das graves denúncias que são elencadas à saúde do Distrito Federal, principalmente quando, certo, se fala no combate à pandemia. Mas, assim, o que é importante que a população saiba qual é o papel de uma CPI, né? Bem, uma CPI ela é uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo que é instalada, certo, pela Casa Legislativa para ouvir depoimentos e tomar informações diretamente das pessoas que são envolvidas. Bem, vamos começar pelo fato que foi apresentado pela CPI, que foi colocado, inclusive, um dos fatos foi colocado pela CPI, que foi a questão da Operação Falso Negativo. Isso já está sendo investigado pelo Ministério Público, inclusive já houve indiciamento já de algumas pessoas envolvidas. O próprio atuação do IGES, não só na pandemia, mas a gestão de seus contratos, também está sendo alvo de investigação, não só do Ministério Público do Distrito Federal, mas também da Controladoria Geral do DF e da Controladoria Geral da União, até porque recebe repasses da União. Então, os fatos que foram apresentados, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Controladoria Geral da União,
e a própria Polícia Federal já estão desdobrados nessas investigações. Então, assim, o meu receio, e aí é um receio que eu tenho, é que uma CPI aberta na Câmara Legislativa possa, primeiro ponto, fazer um retrabalho e chegar à mesma conclusão em que o próprio Ministério Público já chegou, de quem poderiam ser indiciados, e segundo ponto, até mesmo atrapalhar as próprias investigações que são feitas por esses órgãos, porque muitas delas são investigações que acontecem sob sigilo, inclusive com colhimento de dados que foram feitos através de operações de busca e apreensão, e isso possa atrapalhar a condução que está sendo muito bem feita, muito bem conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil do Distrito Federal, também pela Polícia Federal, em alguns casos aqui em Brasília. Nós temos visto, a imprensa tem relatado, que a saúde tem sido praticamente diariamente investigada na aplicação desses recursos. O próprio Senado Federal, e aí numa visão minha, erradamente ampliou, né, o escopo da CPI lá no Senado para investigar estados e municípios, que não, na minha visão não seria papel do Senado isso, seria papel sim das casas legislativas, mas muito daquilo que foi colocado no requerimento de ampliação da CPI já é fruto de investigação. Então, toda investigação que se abre toda investigação que se abre tem um objetivo. Qual é o meu receio? De nós chegarmos ao mesmo objetivo, até porque o próprio Ministério Público, a Polícia Civil, a Controladoria Geral do Distrito Federal, Controladoria Geral da União e a Polícia Federal já estão se desdobrando nesses fatos e muitos deles já com processos em andamento na Justiça, indiciando seus responsáveis. Então, se o objetivo é apurar os desvios já estão sendo apurados, já estão sendo levantados pelo órgão de controle, pelos órgãos de controle. Na minha visão, o nosso papel é dar apoio e auxiliá-los nesse papel. Agora, se existir alguma das situações que não foi investigada ou existir algum fato novo, aí sim é papel do Parlamento investigar, é papel do Parlamento abrir uma nova investigação e subsidiar os órgãos de controle na abertura do processo penal. E para finalizar, o relatório final de uma CPI, né, a CPI ela não tem poderes para você acusar ou tornar réu ninguém. Na realidade, ela só faz a investigação, prepara-se um relatório final, esse relatório pode ser aprovado ou não pela comissão, e encaminha-se esse relatório por o autor da ação penal, que é o Ministério Público do Distrito Federal, que já está fazendo isso. Então, a pergunta que eu faço, que é uma dúvida séria que eu tenho, ora, se o Ministério Público já está investigando, se o Ministério Público, Polícia Civil, todo esse aparato de controle já tem uma investigação em curso, por que abrir uma outra investigação que vai chegar ao mesmo resultado? Bem, eu queria ouvir a resposta, então. Desculpa interromper o deputado, só para equilibrar o tempo. Eu queria ouvir a resposta sobre essa sua pergunta do deputado Leandro Grasso. O que o senhor acha, deputado? Bruno, a única operação de fato que existe nesse momento é a Operação Falso Negativo, em relação à gestão da saúde pública no Distrito Federal. O deputado Delmastro tem razão quando fala que existe um aprofundamento, existe uma série de apreensões, existe toda uma busca para entender o que aconteceu em relação à compra de testes rápidos. Por que, por exemplo, o governo do Distrito Federal escolheu uma empresa de brinquedos e uma empresa de alimentos para vender teste rápido? Essa operação, de fato, existe e foi justamente ela que levou à prisão do ex-secretário Francisco e também gerou um processo que hoje tramita agora não mais no TJ, mas está sendo encaminhado ao TRF. No entanto, as demais denúncias, até onde nós sabemos, aí eu não sei se há algum tipo de informação por parte do deputado Delmastro, nós não temos conhecimento de nenhum tipo de operação que vá ao encontro dessas outras irregularidades. Todas elas, por óbvio, nós já notificamos, já oficiamos ao Ministério Público do Distrito Federal, também ao Ministério Público de Contas, oficiamos até ao Ministério Público Federal algumas dessas situações, já que parte desses contratos estão sendo pagos com recursos do Fundo de Saúde. O próprio IGES
bancado com o Fundo de Saúde, e isso é transferência do recurso federal para cá. Mas não existe investigação. E a Câmara Legislativa tem esse papel. A gente não pode se furtar de exercer o nosso papel fiscalizador. A Câmara ela é um poder independente do governo. Ela não pode deixar de fazer o seu papel porque o governo acha que não tem que ter CPI. Muito embora eu respeite e entenda a posição de alguns colegas de não quererem a CPI na Câmara Legislativa, por outro lado, como a Constituição define, ela é um direito de minoria. 1/3 dos parlamentares assinando o requerimento, a CPI tem que ser instalada, não é uma escolha do presidente da Câmara. Ele não tem discricionariedade, ele não tem a opção de não instalar a CPI se ela cumprir os requisitos. E nós cumprimos os requisitos e por isso estamos recorrendo, porque na nossa avaliação, esse parecer da Procuradoria, que nem sequer deveria existir, porque a Procuradoria ela deve atender a Câmara como um todo, ela não é uma unidade de consultoria jurídica, ela não é uma unidade de consultoria como é a outra que a gente tem, a unidade de Constituição e Justiça, ela não deveria nem ter se posicionado em relação a esse tema. Eu acho um absurdo, eu lamento muito que a Procuradoria da Casa tenha servido a esta função, a este papel. Portanto, nós temos 12 assinaturas, metade dos deputados quer investigar essas situações. E não se trata de fazer palco político, como muitas vezes isso é colocado, não se trata de aproveitar-se politicamente da CPI. Nós queremos simplesmente investigar e, se não encontrarmos nenhuma irregularidade, ótimo, seria o melhor dos mundos. Agora, encontrando responsabilidade, a gente tem que caminhar isso ao Poder Judiciário. É nosso papel, a gente não pode se omitir em relação a isso. E o governo do Distrito Federal deveria ser o maior interessado nessa CPI. Muito me assusta o governador até hoje não ter declarado apoio à CPI na Câmara. Muito me assusta as lideranças do governo não terem declarado apoio à CPI e não terem assinado a CPI da pandemia. Porque se eu sou governador, o que eu mais quero é a verdade em relação ao meu governo, para que não parem dúvidas sobre a minha conduta, a minha honra, a minha dignidade. É a velha frase, quem não deve, não teme. Agora, se de fato tanto tem sido feito para evitar a CPI, é porque realmente a gente precisa investigar, é porque realmente ela precisa acontecer. E quem tem direito de saber a verdade não são apenas os deputados, quem tem direito de saber a verdade é o povo do Distrito Federal, porque todos esses contratos, essas compras e essas eventuais irregularidades estão sendo feitas com o dinheiro das pessoas, com o dinheiro público. Portanto, é inadmissível que num momento como esse alguém tenha se aproveitado. Isso dá calafrios, é aterrorizante só de imaginar que alguém tenha se aproveitado da pandemia para desviar recursos. E se isso realmente foi feito, a responsabilização tem que ser máxima e tem que ser feita agora, porque depois vira caixa 2 de campanha, depois vira lavagem de dinheiro e aí a gente não consegue recuperar aquilo que foi desviado. Portanto, se foi, tem que ser investigado e tem que ser responsabilizado. Deputado Delmassa, eu abri aqui o debate falando sobre a decisão do Supremo em relação à CPI da pandemia no Senado Federal. De alguma forma, esse mesmo entendimento não poderia ser aplicado à condição aqui da CPI da Covid na Câmara Legislativa, uma vez que o deputado Leandro Grasso fala sobre a quantidade de assinaturas, que foi inclusive maior do que o necessário, segundo o regimento, para abrir essa CPI. O senhor não vê a mesma condição da CPI da Covid, da pandemia no Senado Federal, e com o mesmo entendimento ser aplicado aqui na nossa realidade? Bruno, antes de tudo, eu queria dizer que eu sou totalmente favorável a qualquer tipo de investigação e ainda mais defendo o seguinte: desvio de recurso público, para mim, tinha que ser considerado crime hediondo, ainda mais na saúde. Quem desvia recurso da saúde em qualquer momento, a pena deveria ser agravada, porque quando você desvia R$1 da saúde, você está tirando uma vida de uma pessoa. Respondendo à sua situação, bem, a CPI do Senado tem uma diferença da CPI da pandemia aqui na Câmara Legislativa. Na CPI do Senado não existia nenhuma CPI à frente dela, ou seja, era uma decisão não discricionária, era um ato administrativo do presidente do Senado somente, porque só tinha ela na fila. A CPI daqui da pandemia, certo, que hoje tem 12 assinaturas, é bem verdade, ela precisa, pelo regimento interno e até mesmo pela lei orgânica, precisa se obedecer uma ordem cronológica. Bem, essa ordem cronológica ela pode ser superada? Pode ser superada. Quem define isso, como aconteceu com a CPI do feminicídio? Quem define isso? O Colégio de Líderes. Bem, aí o Colégio de Líderes pode definir que a CPI da pandemia pode superar a ordem cronológica do restante
das CPIs que estão ali colocadas. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a diferença entre a decisão do Supremo em relação à CPI do Senado é que lá no Senado Federal não existia nenhuma CPI à frente, certo? Até porque o regimento do Senado também prevê que a instalação de CPIs tem que ser feita com base em ordem cronológica. Já na Câmara Legislativa existem outros pedidos de CPI na frente, somente o Colégio de Líderes pode decidir, tá certo, se pode ou não que a CPI passe na frente uma da outra. E vou só respondendo uma questão, Bruno, claro, sobre a questão das investigações. Quero aqui citar 3 investigações que estão no escopo da CPI, certo? Não é informação privilegiada, mas na realidade é aquilo que a própria imprensa tem colocado. Estou aqui no portal G1, por exemplo. O Ministério Público Federal denuncia 12 por superfaturamentos na construção do hospital de campanha. Outra coisa também, existiu uma operação que investiga sobre preço em contrato na questão da pandemia no IGES. Isso foi uma operação da Polícia Civil. E, por fim, uma outra operação que foi publicada, todas essas publicadas no portal G1, certo? Uma operação da Polícia Civil que apura um desvio de respiradores da Secretaria de Estado de Saúde, que foi feita pela Polícia Civil do Distrito Federal. Essas matérias foram publicadas, só para a gente ter uma ideia, dia 3 de junho de 2020. A outra matéria no dia 6 de abril de 2020 e a outra dia 26 de junho de 2020. Então, só para comprovar que existem sim, que o Ministério Público do Distrito Federal, o Ministério Público Federal, Controladoria Geral do Distrito Federal, Controladoria Geral da União e o Ministério a Polícia Civil do Distrito Federal estão sim já investigando praticamente todos os fatos apresentados na CPI da pandemia. Que, digo mais uma vez, não sou contra as investigações. Para mim, as investigações precisam ter apoio e celeridade para que possam punir rapidamente os responsáveis. E só fazendo uma correção, nós não podemos encaminhar ao Poder Judiciário. O Ministério Público não é membro do Poder Judiciário. O Ministério Público, ele é um órgão, vamos dizer assim, ele é um órgão separado do Poder Judiciário. Ele é o titular da ação penal a quem nós, quando abrimos uma CPI, somos obrigados a encaminhar o relatório para o Ministério Público. Aí sim, o Ministério Público decide se vai encaminhar a ação penal ou não. Bem, a gente tem só um minutinho aqui para encerrar, mas eu queria já deixar agradecimento aqui aos nossos convidados de hoje, ao deputado distrital Leandro Graz. Meu caro, muito obrigado aqui pela participação mais uma vez, bom trabalho para vocês e até a próxima. Obrigado, Bruno, obrigado, Carolina, a todos os ouvintes, deputado Delmasso pelo diálogo, e peço o apoio da população para que nós consigamos instalar essa CPI o mais rápido possível. Muito obrigado, deputado Rodrigo Delmasso. Valeu pela participação, bom final de semana e até a próxima. Obrigado, Bruno. Obrigado, deputado Leandro Graz. O deputado tem feito um trabalho excelente na Câmara Legislativa. E parabéns aí à CBN por dar um espaço para mostrar todos os pontos de vista necessários. Obrigado, que Deus abençoe a todos. 10 horas e 58 minutos. 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 Minutos.